Olá, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Quero fazer todos vocês bem-vindos. Quero agradecer a todos os inscritos, né? Recentemente, algumas pessoas novas começaram a entrar aqui no canal. Quero agradecer a vocês. E caso você seja novo por aqui, por favor, considere se inscrever também, tá certo? E deixar o seu joinha. Tá bem, então. O vídeo de hoje é sobre a minha leitura do mês de julho, que foi, então, Superman, As Quatro Estações. Essa HQ aqui, inclusive, que eu fiz um pequeno unboxzinho no meu vídeo sobre leituras em andamento. Caso vocês não tenham visto, vou deixar o link do vídeo aqui embaixo. E já posso adiantar que eu amei essa leitura. Então, essa é uma obra que é do Jeff Loeb, não sei se é assim que se pronuncia, e do Tim Sale. E uma coisa que me chamou muita atenção é esse subtítulo, né? As Quatro Estações. Eu fiquei me perguntando por que as quatro estações, mas a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Lembrando que essa minha edição aqui é essa edição que sai pela DC de bolso, tá certo? E, bem, vamos lá então para a história. Então, a história ela é dividida em quatro partes e cada parte vai ser narrada sobre uma pessoa, por uma pessoa que faz parte, né, da vida do Clark, do Superman. E a gente vai começar então pela primeira parte, que vai ser narrada então pelo Jonathan Kent, né, pelo seu pai. E em seguida, a segunda parte pela Lois Lane, né, a jornalista com quem ele trabalha no jornal. A terceira parte vai ser então pelo Lex Luthor, seu maior inimigo, vamos dizer assim, né? E por fim, a quarta parte pela Lana Lane, né, que foi sua namorada ali quando ele era mais jovem, quando ele era adolescente e morava, né, em Smallville com os pais. Então, uma coisa muito interessante sobre essa HQ é que ela é muito bonita, não só pelo trabalho dos desenhos, as imagens que são muito bonitas, mas o texto e a forma como os assuntos são tratados aqui. Então, por exemplo, na primeira parte, o Jonathan Kent ele vai abordar o ponto de vista dele sobre o Clark, sobre o Superman, mas é a perspectiva dele enquanto pai. É sobre alguém que criou ele a vida inteira, né, junto com a esposa, junto com Marta, e pôde vê-lo crescer, pôde vê-lo se desenvolver, e também pôde também, como eu posso dizer assim, até se assustar, se assombrar um pouco, né? Imagine você criar alguém que é tão forte, né? Que é tão poderoso, que solta laser dos olhos. É um pouco assustador também. Inclusive, ele vai falar sobre o quanto ele e a Marta sentiram um pouco do peso dessa responsabilidade de criá-lo, mas o quanto eles viram que eles fizeram o melhor que eles poderiam fazer para ele, né? E é super bonito, é super interessante. Mas eles entendem também que ele, quando a história começa aqui, ele tá no último ano, né, dele, no colégio, no high school lá de Smallville. E eles percebem que ele tá um pouco diferente, que ele tá um pouco distante. E ele conta para Marta que ele está mudando, né? E eles ainda não sabem muito bem, mas eles confiam plenamente na educação, na forma como eles o criaram. E é muito interessante isso. Até chegar ao ponto de que ele mostra, né, que pode fazer algo pelas pessoas com seus poderes, com suas habilidades, mas que se ele ficar ali naquela cidadezinha, Smallville, muito pequenininha, muito pacata, ele não vai conseguir ajudar tantas pessoas assim, né? Ele precisa ir para Metrópolis, ele precisa ir onde tem mais gente, onde tem mais pessoas, para salvar mais pessoas, para fazer mais. E aí essa partida dele vai mexer muito com eles, né, que são os pais, mas eles optam por confiar na intuição deles e confiar no trabalho que eles fizeram, que eles puderam fazer. Então, a segunda parte já vai ser narrada pela Lois Lane. Aqui a gente já tem um pequeno salto temporal, então aqui ele já se formou, ele já está trabalhando no Planeta Diário, ele já é jornalista há algum tempo. E existe toda uma questão aqui em torno do fato de que as pessoas sabem que ele é dessa cidadezinha do Kansas, então, para as pessoas ali, ele é como se fosse um caipira, né? Enfim, uma pessoa matuta, uma pessoa que veio do interior, meio desajeitado, todo, né? Enfim. Mas que aqui o foco é interessante, porque aqui, como a Lois Lane não sabe que o Clark é o Superman, então tudo que ela vai falar na realidade é focado no Superman. Então ela vai falar como ela, enquanto jornalista, é, assim como todo mundo ali, né, na cidade, se surpreendeu com a presença dele, com a chegada dele, e como a chegada dele mudou tudo ao redor, né? De repente, coisas que seriam impossíveis, coisas que seriam extremamente difíceis de serem feitas, de serem realizadas,
se tornaram possíveis, né? É possível você ver um homem passando no céu voando. E aí é muito interessante porque a Luz vai trazer muito do lado dela enquanto jornalista, enquanto repórter, sobre como é muito absurdo, né? Você vê um homem no céu voando, um homem que é capaz de parar carros, de salvar pessoas de situações difíceis, e sobre como essas atitudes dele em salvar essas pessoas à sua volta também é bastante absurda ela, né? Afinal de contas, ele faz isso sem ser pago, sem ter uma remuneração, sem pedir nada em troca, né? Como é que pode alguém tão forte, tão poderoso escolher fazer isso, né? Salvar pessoas, salvar vidas. Vidas que às vezes talvez, entre aspas, não mereceriam ser salvas, mas mesmo assim ele continua salvando. Então existe também um certo ceticismo por parte da Luz, né? Existe uma certa incredulidade diante dessa figura. Mas também tem um lado romântico, né? Então para ela o Superman é quase que um príncipe também, né? Porque ele é extremamente educado, extremamente gentil. Ou seja, é a combinação do homem perfeito que não seria real, que não seria possível. E aí a gente chega na terceira parte, que é narrada pelo Luthor. E aqui já tem um outro ponto de vista, né? Então, pro Luthor, Superman é uma pedra no sapato dele. Pro Luthor, Superman é a prova de que os seres humanos são muito pequenos e que ele, com sua grandeza, sua força, seu poder, apenas faz com que essas características da humanidade fiquem muito expostas. Existe também uma questão em relação ao sentimento de posse. Então, para o Luthor, o Superman meio que roubou a cidade dele. Ou, em outras palavras, a gente pode entender que existe também um certo sentimento de inveja por parte do Luthor, pelo menos eu compreendi dessa forma. Né? Ele rouba a atenção que seria para o Luthor, que seria para LexCorp, né? Para a empresa dele e tudo mais. Que ele pode ser visto também como uma ameaça, né? Afinal de contas, ninguém sabe, vai que dá a doida nele, ele decide, em vez de salvar as pessoas, fazer outra coisa com esses poderes dele. Então, a visão do Luthor é uma visão muito de uma pessoa talvez um pouco frustrada, eu diria, e, como eu disse, existe também um pouco de ressentimento, existe também um pouco de inveja na visão dele. Para ele está atrapalhando Metrópolis, ele roubou Metrópolis, a atenção ficou toda voltada para ele, não para Luthor, que realmente trabalha, que realmente luta pela cidade e tudo mais. E é isso. E, por fim, a última parte, que é pela Lana, né, que havia sido a namorada dele no tempo de colégio, de high school dele. E como aqui, aí é interessante, porque aqui já não é apenas a visão do Superman, é a visão do Clark também. E é super interessante sobre como, para Lana, o Clark era tudo para ela, né, eles se gostavam muito e tudo mais. E aí existe um momento aqui em que é logo no início que ele vai se revelar para ela, vai mostrar para ela, vai contar para ela que ele tem poderes e tudo mais. E aquilo deixa ela muito chocada. Ela fica muito abismada, né? Imagina você descobrir que seu namorado sai por aí voando. Mas ao mesmo tempo significou o fim do relacionamento deles, porque afinal de contas ele sentia esse desejo de fazer mais pelas pessoas, salvar as pessoas, e ele não conseguiria fazer aquilo preso em Smallville, naquela cidadezinha pequenininha, pacata. Ele precisava ir para Metrópolis, ele precisava sair, ele precisaria ir embora. E ao ir embora para fazer isso, que é algo que a Lana faz questão de reiterar, que é algo nobre, que é um sinal de bondade, de gentileza, de ajudar, de salvar as pessoas, ele também abriu parte de uma coisa que eles tinham juntos, porque é, a Lana vai contar que ela e o Clark compartilhavam do fato de serem órfãos, né? A Lana ela é órfã e é criada pela tia, e o Clark foi adotado. Então ambos eram filhos únicos, ambos eram órfãos, né? Então ela via junto com ele a possibilidade de se casarem, de formar uma família, de viverem em Smallville. Mas com a chegada, né, com essa surpresa que ele tinha para ela, vamos dizer assim, com essa questão dos poderes e o desejo de fazer mais, esse sonho, né, essa visão que ela tinha idealizada para eles, para a vida que eles poderiam levar, foi pelo ralo, vamos dizer assim. Então, assim, é muito, muito bonita essa HQ, tem imagens assim, ó. Não sei se vai dar para ver direitinho.
E o texto também, o texto é muito, muito bonito. É interessante notar como cada uma dessas pessoas enxerga o Clark, né, Superman, e sobre como para elas ele é uma pessoa diferente. Então, para o pai dele, né, para o Jonathan Kent, para Martha, ele é o filho, né, o filho tão querido, o filho tão esperado, afinal de contas eles não tiveram filhos, né? Então ele meio que é uma resposta, talvez, às preces que eles tinham. Então, para eles é o filho querido, é o filho único que eles tiveram. Para Lois é o príncipe encantado, o homem perfeito. Para o Luthor é um inimigo, alguém desprezível, alguém que se amostra, não sei, enfim. E para Lana era talvez o ideal, o sonho de algo que ela imaginava para si, mas que as coisas mudaram. Então parece que eu falei muita coisa, mas eu juro para vocês que o plot, né, na realidade, toda a trama dessa HQ vai girar em torno disso, né, desse momento em que ele decide contar para Lana que tem poderes e a decisão dele de falar com os pais que ele pretende, né, deixar Smallville, deixar a cidade e essa pequena cidade ir para uma cidade melhor, né, Metrópolis. E aí sim você tem todo o desenvolvimento de uma trama. Então, apesar de ser narrado em 4 partes, a partir de um ponto de vista diferente, existe uma linha narrativa reta aqui na história, tá? Não contei nada sobre ela, por incrível que pareça. Mas é muito interessante, muito bonita. E. Ui, calma, gente. Ela vai tratar também sobre. Uma coisa muito interessante aqui é que aqui a gente vai acompanhar como se fossem os primeiros anos, vamos dizer assim, de atuação do Superman. Então, como foi no início, quando ele decidiu aparecer, se mostrar às pessoas e tudo mais. Né? E sobre como esse começo dele também se mostrou muito difícil. Então, aqui a gente vai acompanhar um pouco dos desafios, né, do Homem de Aço e como, mesmo sendo tão forte, né, tão poderoso, até mesmo quase um deus, né, ele também é falível. Então a gente vai ver aqui que ele vai se frustrar com isso, né, que ele vai ver que vai ter uma situação aqui na história que vai acontecer, que ele vai ver que ele não tem o poder de tudo, ele não tem o controle de tudo. Apesar de ser muito forte, ser muito poderoso, existem também restrições, existem limitações. Ele não vai poder fazer tudo ao mesmo tempo, ele não vai poder salvar todo mundo ao mesmo tempo. E que nem sempre as situações, as circunstâncias vão estar totalmente sob o controle dele. Isso vai mexer muito com ele. Inclusive, em determinado momento aqui da trama, ele acontece essa situação que vai mexer muito com ele e faz com que ele volte para casa, né? Então ele acaba voltando para Smallville para passar um tempinho lá na fazenda com os pais e não sei, assim, talvez refletir um pouco. Ele fica meio deprimido, gente, esse bichinho. Mas ele tenta buscar um pouco de sentido, tentar entender isso que mexeu tanto com ele. Como assim, né? Sou tão forte, sou tão poderoso, mas existem coisas que eu não posso controlar, existem coisas que me escapam, né? Não posso fazer tudo. E aqui é muito bonito porque aqui os pais dele vão mostrar para ele que ele sim, ele é muito forte, ele é muito poderoso, mas ele não pode fazer tudo, ele não pode estar em todos os lugares, ele não pode salvar todo mundo. Mas ele tem a escolha de sempre fazer o melhor que ele pode. Isso é muito bonito. E é isso, gente. Eu amei esse HQ. E se vocês tiverem a oportunidade de lê-la, tá certo? Tá bem fácil de acessar agora com esse selo, né, da DC de bolso, tá certo? E para quem tiver interesse, aqui no YouTube, o Rino do canal Nerd All Stars, acho que é assim que fala, ele fez um vídeo da história completa dessa HQ, então se alguém tiver interesse em ver e entender sobre o que se trata essa história, vou deixar o link do vídeo dele aqui, é um vídeo antigo, mas é muito bom, tá certo? E também estou aceitando indicações de outras HQs, tá certo? Do Superman, eu já tô de olho em outras duas, que também são muito boas, bem recomendadas, que é a Superman Grandes Astros e a outra que é o Reino do Amanhã, que inclusive também saiu por esse formato da DC de bolso, mas pelo que eu pesquisei, essa HQ nesse formato não funcionou muito bem. Então, vou esperar um pouco para ver se eu consigo a HQ no tamanho real, não sei se é assim que se chama. Mas é isso, gente. Fica aqui a baita indicação e também tô aberta a sugestões, tá certo? E é isso, gente. Vou ficando por aqui. Um beijo e até mais.